Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Reatravessar temporada 2. Hoje temos mais uma história inspiradora de mudança de vida, desta vez com uma convidada super inspiradora. Estou aqui ansiosa por começarmos a nossa conversa. Bem-vinda, querida Ana Sofia Rodrigues. Grata Rita pelo convite, muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada por estares aqui e também nos estamos a conhecer hoje, assim, fisicamente, presencialmente, embora parece que já te conheça. Sim. E só de entrares aqui trazes assim uma energia tão boa e uma vibração tão alta e o teu cabelo é tão lindo e estás tão bonita, estou super feliz de ter aqui. Bom, grata. Obrigada por teres vindo. E vamos começar assim, bem lá do início, pode ser, assim, da Ana Sofia pequenina, quando era pequenina. Okay. O que é que ela queria ser quando fosse grande? Olha, já queria ser muitas coisas, mas se calhar vou optar por dizer só duas. Quando era criança era cantora, eu queria sempre ter aquele sonho de cantar e sabia que tinha qualquer coisa com a voz, não sabia, hoje sei outras coisas, na altura não sabia, claro. Então acho que os meus pais até me iam sempre arrancar de sítios que tudo o que havia música eu ia cantar e então era cantora. Depois tive uma fase também ainda muito pequenina que quando comecei já a desenhar e a fazer uma série de coisas, estilista, minha mania que ia ser estilista, estragava a minha roupa e costurava à mão e fazia não só os desenhos, mas fazia os modelitos também à mão, tudo assim, uma coisa fantástica. Uau, criativa. Não fazia ideia que ia ser quem sou hoje, mas de várias coisas, acho que estas duas foram as que mais me marcaram e que eu me recordo. Já eras super criativa na altura? Sim, também passava muito tempo, houve uma altura também que passava muito tempo a inventar coisinhas não só de costura, lá está de roupa, estragava coisas minhas para fazer outras, sim. Ou pulseirinhas, brinquinhos, assim uma série de coisas, estava sempre a inventar. Que signo é que tu és, filho? Só por curiosidade. Sagitário, sabes o ascendente ou não? Eu sou super curiosa. Gêmeos. Ai, tão lindo. Então isto é fogo e ar. Fogo e ar aqui também. Então, olha, já temos aqui mais uma sintonia. Esta afinidade. Eu não resisto, vocês sabem que eu não resisto a trazer a astrologia para aqui, não há como. Então, e conta-me como é que foi o teu percurso. Tu trabalhaste muitos anos na banca, não é? Trabalhaste, eras bancária. Então, mas como é que chegaste lá? O que é que estudaste? Como é que a vida te foi encaminhando para aí? Então, eu na secundária escolhi humanísticas e jornalismo, era assim o meu sonho, e nessa altura o meu sonho então aí era ser fotógrafa, jornalista. Aliás, eu na altura queria muito, tinha a mania que ia ser fotógrafa e jornalista da revista Volta ao Mundo, que era para conseguir conciliar as minhas paixões. Viajar, conhecer o mundo, escrever, fotografar. Tão sagitariana. Mesmo, não é? Mochila às costas, vamos. E pronto, não se realizou, de facto, não consegui também na altura para tirar um curso de fotografia, era algo que os meus pais não podiam sustentar na altura. E pronto, segui rumo e comecei a trabalhar muito jovem. Passei um bocadinho por tudo. Aos 15, 16 anos já fazia trabalhinhos assim de fins de semana, de férias na escola, esse tipo de coisas. Então fui fazendo assim várias coisas, realmente até chegar à banca. Já nem sei, acho que fiz um bocadinho de tudo. E aos 21, 22, portanto foi muito, muito cedo, entrei para a banca e acabei por estar 14 anos na banca. Muito tempo. 14 anos em duas instituições financeiras de renome em Portugal, bem grandes, que fiz a mudança ali em 2006, que foi quando se deu também aqui um grande mergulho interior, vou dizer assim, para me mostrar que realmente o caminho não era por ali. Já vinha um bocadinho desiludida e a questionar muita coisa, aliás, sempre me questionei, desde miúda. Ainda hoje guardo imensos livrinhos, cadernos, que eu escrevia. Então sempre fui muito introspectiva, sempre me questionei, sempre gostei de perceber as coisas. E ao longo de todo o meu trabalho, especialmente já na banca, eu comecei a perceber que não me sentia realizada, não é? Ou seja, tinha muita necessidade de me realizar fora. Sempre tive uma sede de conhecimento e de experiências imensas, sempre questionei muito isto do ser humano e a nossa psique, as nossas emoções, estas coisas todas. E então sempre fui fazendo assim várias coisas, mas sempre fora da banca. Ou seja, tudo o que eu ia fazendo naquela altura era sempre para mim. Eu achava que era para mim, para eu me conhecer melhor, para ser uma pessoa mais feliz, mais realizada, o que fosse. Nunca imaginei que iria hoje ser terapeuta. Tinhas o teu trabalho no banco e depois usavas o teu tempo livre para as tuas coisas? Sim, desde 2001 aproximadamente, porque eu entrei para a banca em 99. E a partir ali logo de 2001, 2002 eu comecei a fazer vários cursos, várias terapias, workshops, várias coisas. Passei assim por várias coisas, mas tudo na ótica de me conhecer melhor, não é? Sempre pensei que fosse para mim, de mim para mim. Só depois, mais tarde, é que me foi mostrado que não era só para mim. Claro. Ou então que todo o percurso que eu já tinha feito, é melhor assim, todo o percurso que já tinha feito comigo, agora poderia então ser partilhado. Sim, olha, como é que foi? Então tu trabalhaste bastante, 14 anos, não é? Estavas a dizer, é muito tempo.
Como é que foi, assim, a tua mudança? Houve um clique? Foi de um momento para o outro? Foi acontecendo? Foste sentindo? Como é que foi? Então, fui sentindo, efetivamente. Eu sou muito física e sou muito do corpo. Aliás, é a mesma base do meu trabalho. E o corpo fala connosco a toda a hora. Então, eu ouço muito, muito, muito o meu corpo. E isso foi um dos aspectos, mas houve aqui então uma sequência. Quando eu estava num dos bancos e depois passei para o outro, eu já não estava bem, já estava numa fase realmente a questionar, mas não me sentia realizada, não era feliz, estava sempre em busca cá fora estava sempre a fazer mil coisas e a tentar me preencher e conhecer melhor, achava eu que seria por aí. E quando mudo em 2006 para outra, quando tenho um convite para passar para outra instituição, e de facto foi um convite assim inegável, com uma ótima proposta, etc., eu sabia que não era o caminho para ali, mas aceitei-o porque não deixava de ser uma mudança. Já ia haver uma mudança, claro. Uma mudança, uma levada de ar fresco, e sem sombra de dúvidas que era essa mudança que eu precisava de fazer, porque ter ido para outro banco depois permitiu-me outras coisas, e abriram-se outros caminhos, conheci outras pessoas. Mas nessa fase, a mudança foi muito delicada, portanto eu passei assim para um banco muito delicado, a vários níveis, sistema informático, grupos, etc., então fui mais abaixo, então entrei ali numa depressão e tive que assumir que tinha uma depressão e precisei mesmo de assumir, mas essa depressão eu costumo dizer hoje que abençoada depressão. Mas olha, vamos ter que fazer aqui uma pausazinha porque esse tema é muito, muito interessante e sabes, e não é por acaso que em toda a temporada anterior do Reatravessar, os episódios que trouxeram, e foram alguns, trouxeram pessoas que vinham da banca, eram os que eu tinha mais feedback. Porque eu acho que deve ser, não sei, a área em que eu trabalhei também era bastante estressante, a área da publicidade e tudo isso. Mas é curioso, eu percebo que a área da banca, há muita gente que fica muito desconfortável por diferentes razões. Não só por stress, por aborrecimento, falta de preenchimento. Eu tenho um feedback grande desses episódios de pessoas dessa área. Então, queria fazer assim uma pausa aqui nesta parte em que tu falaste que entraste numa depressão, porque isso é muito comum. É muito mais comum do que as pessoas pensam e eu acho que tem mesmo que ser falado porque infelizmente ainda existe muito um bocado este estigma de que estas coisas não se falam, que não fica bem, que as pessoas parece que não têm direito a ter depressões, não têm direito a ter quebras. E fala-me disso, como é que foi? Tu sentias-te triste? Sentias-te Olha, já embaixo? estava há muito tempo triste, porque de facto antes da mudança já estava triste. Os meus últimos 3 anos antes da mudança foram muito, muito, muito delicados. Eu já acordava quase a chorar de ir trabalhar, eu não queria. Era muito complicado a nível do trabalho em si. Bem, eu comecei a questionar muitas, muitas coisas. Trabalhar na banca, estamos no meio do centro, não é? Da parte económica financeira e que infelizmente no nosso mundo isto está, enfim, nós vivemos num sistema completamente focado no consumo e desvalorizamos completamente o ser humano. E eu sou muito humana, então isto foi um choque imenso à minha pessoa. E comecei realmente a ter muitas dificuldades com colegas, com tudo, pronto, a todos os níveis. Portanto, quando mudei, eu já não vinha bem, portanto, já vinha triste, etc. Mas eu sou de garra, tenho assim, uma energia, eu raramente falho, pelo menos só se me permitiram, não é raramente falho, hoje permite-me falhar imenso. E rio-me das minhas falhas. Mas naquela altura, eu não me permitia, não é? Porque não ia dar parte fraca, claro. Não ia falhar nos meus compromissos, etc. E até um chefe meu disse, que eu depois tive que mesmo pôr baixa, e fiquei 2 meses baixa, e ele, quando eu voltei, disse, é incrível, mas tu nem de baixa, nem com uma depressão, nunca nos falhaste e deixaste sempre tudo incrível, é bem impecável. Hoje aprendi com isso, eu já não sou com essa exigência, mas então o que me aconteceu é que na mudança foi ainda mais exigente, a vários níveis, tive que me readaptar a uma série de coisas, sobretudo o sistema informático, parecia que tinha passado assim para a idade da pedra, em relação ao que eu vinha, foi extremamente difícil, muito exigente, e eu comecei cada vez mais a ficar angustiada e sim, a chorar, ou seja, eu mantinha-me firme ali, que eu acho que é o que a maior parte das pessoas também fazem. Segue a sua vida para a frente, segue a sua obrigação. Eu costumo dizer que nós usamos máscaras, não é? Nós usamos papéis na nossa vida diária, não é? Com a família, com o trabalho, com isto, e eu apercebi-me disso, eu estava a usar uma máscara, estava a usar um papel, tenho garra para isso, tenho energia para isso, tinha capacidade para isso, e agarrei-me àquilo. Mas quando saía dali eu chorava. Eu às vezes nem chegava a casa, eu entrava ao carro. E já estavas a chorar? Já estava a chorar e completamente desesperada, infeliz, cheia de pressão em cima. Não tinha alegria nenhuma. Falta de energia. Falta de energia. Sobretudo era uma tristeza tremenda. Era a tensão, muita tensão, assim, um burnout que eu estava e que não queria admitir. Porque lá está, quem é que
eu aqui com esta garra toda não Claro. iria admitir. Mas que é o ponto que tive que admitir, naturalmente. Claro, e mesmo para pessoas que não têm essa garra, às vezes socialmente parece que não nos é permitido isso, não é? Sem dúvida. Essa coisa de dar a parte fraca, sem dúvida, ainda não é muito falado. Se há coisa que eu hoje em dia, não é, na minha área clínica e no meu trabalho, constato muito, é a grande diferença que existe entre o que a pessoa é por dentro e por fora. Uhum. Às vezes é uma coisa tão... É tão disparo, é tão diferente. A pessoa é a pessoa mais calma do mundo, mais serena do mundo, mais dócil do mundo, e por dentro é um furacão. Exatamente. É um vulcão à beira de explodir. Parece a pessoa mais feliz do mundo e é mais infeliz, etc. Sim. E eu constatei isso em mim, não é? Que não estava a conseguir, de facto, não estava feliz. E tu percebias na altura que isto tinha a ver com a tua... com tu estares a trabalhar ou ires todos os dias para um sítio que não te estava a preencher? Sim. Tu percebias que tinha a ver com isso? Sim, porque eu já estava a questionar isso. Já há uns anos que eu vinha a questionar. Pois, já antes dessa mudança estavas, não é? Quando comecei o meu caminho mais do desenvolvimento pessoal, lá está a partir de 2001, comecei a trabalhar, a fazer mergulhos interiores, a querer conhecer melhor. Comecei a descobrir este choque que existia entre a instituição onde eu estava, o tipo de trabalho que eu fazia, o tipo de pessoas com quem eu lidava, a pressão que me exigiam, onde é que estava o foco, não é? Nos objetivos, no lucro, nas vendas, nunca no ser humano. Isto começou a ser um choque para mim, não é? Espera, eu não sou isto, então começou a ser um choque. E sim, portanto, acho que foram 2 aspectos fulcrais, ou seja, o culminar da minha depressão e de eu assumir, foi de facto eu perceber que não estava, obviamente, no sítio certo, que não estava a ser feliz, que não era feliz e que não estava a fazer aquilo que eu acho que vim cá fazer. Era o choque, precisamente o grande choque entre o que eu sou, e na altura o que eu ainda nem sabia muito bem o que era, mas o que eu estava a vivenciar. E a pressão, naturalmente, a pressão que a banca tem. A pressão da banca, claro, e o desalinhamento entre o teu ser interno e aquilo que estava a ser o teu dia-a-dia. Sem dúvida. E depois, como é que foi isso? Como é que tu saíste desse estado, desse lugar onde estavas, ou como é que tudo se foi desenrolando? Olha, a vida realmente é mágica e por isso é que eu digo abençoada depressão. Então, eu fiz uma coisa, por exemplo, logo no início, portanto, tive que pôr baixa, fui acompanhada, portanto, para pedir baixa, tive assim a bênção, realmente mesmo assim uma bênção de ter encontrado um psiquiatra fora do comum, que infelizmente já não está cá, mas onde quer que ele esteja, ele estará sempre comigo, que é assim um dos meus mestres, eu já tive muitos, ele foi um anjo. E era um psiquiatra completamente fora da caixa, em que me fez perguntas, ela teve 1 hora a fazer-me perguntas e eu só tinha de lá pedir uma baixa, eu estava a olhar para ele só a pensar onde é que está a baixa. E ele no fim diz-me esta frase, depois de me perguntar sobre tudo, diz-me assim: Ana Sofia, estou com um problema, estou aqui com um dilema e preciso da sua ajuda. E bem, nessa altura não, quem precisa de ajuda sou eu, ele está a brincar comigo, não é? Isto não está a acontecer. E ele diz-me assim: é que eu, realmente no estado em que está, não se preocupe que eu vou-lhe passar a baixa, não pode mesmo ir trabalhar, no estado em que está, eu de facto deveria-lhe passar medicação, só que se eu lhe passar a medicação, você vai ficar melhor, mas nós nunca vamos descobrir porque é que você chegou aqui. Aquele momento para mim foi... Pá, espetacular. Uau! E era um psiquiatra, não era um psicólogo. Mas um psiquiatra que não sei se haverá. Muito assim, não sei, eu não conheci mais nenhum. Também não precisa de me Sim, também não foste muito mais, infelizmente. Infelizmente, mas aquele momento para mim foi... Eu lembro-me que fiz assim este movimento de... Gostei-me atrás e fiquei... Aquela caiu-te a ficha. Aquela ficha, veio assim um momento... um momento não é? E mal eu imaginaria que anos mais tarde eu estaria a fazer o mesmo, numa outra vertente, numa outra área. Okay? E isso foi um grande ponto de gatilho. Ok, porque é que eu estou aqui? Porque é que eu estou assim? Não é? Se eu já me questionava, aquele homem fez-me... Pronto, ele entretanto acompanhou-me e eu entretanto fiz uma coisa contra tudo e todos me disseram, que foi isolei-me, quis fazer um retiro sozinha. Fui fazer um retiro sozinha e a gente, és maluca, estás com uma depressão, não podes te isolar. E eu tinha, lá está, uma certeza interna, todo o meu corpo, o meu coração, dizia, é isto, vai. Então fui para um centro de cura, que era assim que se chamava na altura. Estamos a falar em 2006, não havia nem 1/3 daquilo que há hoje a nível de retiros, de terapias, etc. Esquece. Até era tudo meio estranho, não é? Sim. Reikis e o quê? Medicina chinesa, portanto era tudo assim muito estranho. E eu fui para um sítio em Avô maravilhoso, encantador mesmo, mais outros anjos que eu tive na minha vida, em que realmente tive um tratamento incrível, tive um acompanhamento incrível, e a senhora de lá era de medicina chinesa. Portanto, e assim começou também o meu contacto com a medicina chinesa. O que é isto? Já tinha ouvido falar, já conhecia uma outra pessoa, mas ali fui tratada com acupuntura, foi-me ensinado algumas coisas, enfim, a nível de acompanhamento, não é? Foi-me dado alguns feedbacks e eu fiquei completamente vislumbrada. Eu estava deslumbrada completamente. O que é isto? Como é que esta pessoa que me conheceu agora consegue estar a perceber que a relação entre o meu físico e as minhas emoções e os meus padrões de vida, o que é isto? Eu fiquei e a sentir em ti logo, se calhar, melhorias. Eu estive lá 7 dias e eu entrei uma, saí outra. Que bom. Ponto. Mesmo, eu saí outra e sempre que tenho momentos difíceis na minha vida,
então estou bem por algum motivo, e às vezes faço muito este rewind do qual foi a altura em que eu tive melhor na minha vida, mais lúcida, mais feliz, mais equilibrada, foi depois daquele retiro. Cheguei a casa, fiz logo várias mudanças, eu não comia bem, por exemplo, cheguei a casa, dispensa, tirar uma série de coisas e vamos ao supermercado e vamos comprar outras, portanto esses foram assim, sem sombra de dúvidas, os dois grandes pontos para me ajudar a sair disso. Eu ainda tive 2 meses de baixa, não é? Portanto, isto foi se calhar no primeiro mês. No mês seguinte tive sempre a nutrir-me realmente com a natureza, com uma série de coisas, portanto a criar padrões novos, e fiz uma coisa que também já é um clássico de mim, questionar-me, mas aí questionei-me mais profundamente, e então lembro-me bem que são coisas que eu ensino também, que hoje em dia também pergunto, que é como é que eu cheguei aqui, mas a pergunta mais importante para mim foi, ou seja, perguntava-me, mas o que é que eu fiz para chegar aqui, como é que eu cheguei a este ponto, não é? Mas depois percebi que não, o que é que eu não fiz para chegar aqui? Esta para mim foi a pergunta, o que é que eu não fiz para chegar aqui? E nessa altura depois desafiei-me imenso. Fui seguir sonhos, fui desafiar-me, fui fazer coisas que tinha medo. Por exemplo, fui fazer um curso de mergulho, tinha medo, disse, vou-me desafiar e vou fazer um curso de mergulho. Fui ter aulas de canto, tive a minha versão curta de cantora. Cheguei a dar concertos, cheguei a ter bandas. Que giro! Foi um curto momento da minha vida. Mas nesta fase tu chegaste a voltar ao banco? Como é que foi? A baixa Voltei acabou depois, e voltaste? Sim, mas aqui, portanto, este segundo mês, digamos, foi quando eu me dediquei realmente a perceber o que é que me tinha faltado, quais eram os meus sonhos, porque é que eu não estava a seguir aquilo que eu gostava, o que é que eu gostava, questionei-me muito e comecei a fazer essas coisas. E depois sim, voltei à banca. Eu estive na banca até início de 2012, portanto ainda lá estive muito tempo e comecei a ver a banca de outra maneira, comecei a ver como um meio para eu poder realmente realizar outras coisas, tirar formações, Foste com um mindset diferente, ou seja, voltaste, mas ias outra. Sim, não invalida que não tenha sofrido na mesma. Claro, mas já não tinhas, pronto, já não era a mesma coisa. Sim, e estava muito focada em me descobrir à séria, não é? Em perceber, ok, eu já sei que não quero isto. Eu durante muitos anos, as minhas amigas, por exemplo, me diziam, quando eu desabafava com elas, eu chorava, eu não quero isto, a bancada acaba de mim, etc. Elas diziam, ok, então o que é que queres fazer? E a minha resposta era sempre a mesma. Não sei. Não sabe. Não sei. Eu durante muito tempo, até isto que eu estou a contar, eu não sabia ainda. Eu não sabia. Não sabia mesmo e dizia sempre, não sei. E aquele não sei quase que me matava. Mas depois descobri que eu não sei são 2 palavrinhas mágicas. E pus em prática, ok, não sei, então vou experimentar. E comecei a experimentar várias coisas. E neste do curso, logo ali também uns meses depois de ter regressado à banca, este tal médico fantástico que eu conheci, Dr. João, que certamente anda por aí a inspirar este mundo todo que tantos precisamos, ele aconselhou-me, ele sugeriu-me fazer um curso que era um curso complementar para psicoterapeutas. E eu fiquei muito espantada com o convite, porque eu disse, mas doutora, eu não sou nem terapeuta, nem psicóloga, nem psicoterapeuta, como é que eu posso fazer isso, não é? E ele riu-se e disse assim, você é mais terapeuta do que qualquer imagina e podem fazer este curso, porque eu já falei com a orientadora, com a facilitadora, e falo com ela diretamente, podem fazer, vai ser uma exceção, mas vai. Eu, ok, o que é que me está a acontecer? Eu não sei o que é que... Não percebi. E fui. E foi mágico, porque foi assim um ano de um curso fora da caixa também, a nível da psicoterapia pura, ou seja, era para pessoas já para formados, não é? Psicólogos, psicoterapeutas, mas era complementar mesmo para abrir um bocadinho o campo da formatação que trazemos na maioria dos cursos que fazemos. Claro. Não é? Então houve módulos sobre voz, corpo, tudo e mais alguma coisa, e houve um de medicina chinesa. Foi lá um senhor falar, que eu por acaso já não me recordo quem é, mas e eu lembro-me que aquele módulo, aquela aula de medicina chinesa, eu parecia que estava dentro de uma sauna ou de uma fogueira, não sei. Todo o meu corpo, eu suava em bica, eu estava a ferver, todo o meu corpo vibrava, lá está, corpo visceral, completamente visceral e corpo, e eu vibrava, fervia com tudo o que eu estava a ouvir. E eu assim, o que é isto? Não, o que é isto? Eu tenho que saber mais sobre isso. E a partir dali, nesse curso, não só por esta aula em particular que mexeu mesmo muito comigo, mas também pelo feedback, porque este curso depois tinha roleplays, portanto tinha questões práticas, e eu fiquei muito surpreendida com o feedback, porque diziam que de facto eu tinha ali algo inato. Eu não tinha a formação das pessoas, mas eu conseguia desempenhar muito bem aqueles roleplays, e até tinha uma coisa que eu nunca pensei, mas que abonava ao meu favor, que era, não tinha a formatação, não é? Claro. De quem estava a sair de um curso. Exato. E portanto eu estava assim muito aberta, não é? E tinha realmente algo, e parece que sim, não é? Assim se confirma, que tinha de facto algo muito inato ao nível terapêutico. Então isto, ok, foi aí que eu, ok, então todo este caminho que eu tenho feito, se calhar não é só para mim, se calhar é para pôr cá para fora. E aí começou a questão, então como? O quê?
não é? E fiz um grande brainstorm comigo mesma, como faço sempre, preciso também de tomar decisões. E lembro-me de ter percorrido e investigado bastantes cursos e fui sempre reduzindo as possibilidades e ficaram assim 3 em cima da mesa. E um era psicoterapia, comportamental era assim mais a que eu estava inclinada, musicoterapia, porque lá está, tem a parte do canto, da música, e a medicina chinesa, por vários motivos que a vida me estava a mostrar. E, claro, a escolha foi a medicina chinesa, porque de facto é mais completa. Eu, quando percebi que podia compreender como é que as emoções se manifestam no corpo, através dos sintomas e das doenças, como é que a alimentação influencia, como é que o clima também nos influencia nas emoções e como é que nós estamos alinhados com as leis universais. Isto para mim foi, não, uau, é isto tudo. E eu normalmente, quando me desafio-me para o mais difícil. Fácil é fácil. Claro! Então vamos ao difícil. E aí, quando percebeste que era por aí, que o teu caminho seria mais por aí, como é que foi? Foi uma decisão, ok, já chega a trabalhar na banca, ou ficaste ainda mais algum tempo até construires a outra profissão? Fiquei. Na verdade, quando decidi, ok, eu vou fazer este curso de medicina chinesa, que eram 5 anos na minha altura quando o fiz, eu lembro-me quando fui à escola pedir informações, tive exatamente a mesma sensação que tive naquela aula, ou seja, escorria água de ferver. Foram muitos sinais, realmente, fisicamente, cada vez que me contactava com a medicina chinesa por algum motivo, toda eu vibrava e portanto era claro para mim que eu tinha que ir por ali, era muito claro para mim, e apesar de ter recorrido também à ajuda de vários terapeutas e pessoas para perguntar e me ajudarem, é por aqui, e depois a resposta era tão óbvia, e era, mas eu aí, honestamente, eu ainda não tinha a certeza, eu não sabia que iria ser uma especialista de medicina tradicional chinesa, profissionalmente. Eu sabia que tinha que fazer aquilo, mas até então também tinha feito muitas coisas e não exerci, não é? Então eu ainda fiquei na banca, sim, 3 anos, portanto despedi-me no terceiro ano, despedi-me, enfim, o universo ajudou-me, houve reformulação da banca e eles realmente colocaram a possibilidade de, ok, quem quiser, vamos chegar aqui a um acordo. Eu quando recebi aquele e-mail, eu assim, o universo... Parecia que estava tudo a conspirar. Gratidão, eu só dizia onde é que é o botão, eu carrego já. Yes. E todos os meus colegas dizem, mas és maluca, estamos em crise, o que é que vais fazer? Eu assim, eu nem tenho certeza do que é que vou fazer, mas tenho a certeza que quero ir embora e isto é o meu sinal, isto é a minha oportunidade. E já estava no terceiro ano da faculdade e mais uma vez estava ali a chocar-se que era um outro burnout, porque durante estes 3 anos eu continuei a trabalhar na banca, de segunda à sexta, acordava às 6 da manhã, entrava às 8, saía às 6h30, e saía às 6h30 porque me disciplinava e obrigava para ir às aulas, meus colegas ficavam sempre até mais tarde. Tinha aulas todos os dias, de segunda à sexta, das 7 às 11, 11h30, e tinha estágio clínico aos sábados. E, portanto, durante 3 anos tinha apenas o domingo para tudo, não é? Para tudo. Puxado. E foi muito, cheguei a um ponto muito... Eu cheguei mesmo a um ponto que eu disse assim, ok, eu tenho mesmo que tomar uma decisão na minha vida e ou desisto do curso, porque eu estou mesmo a entrar no esgotamento, não dá, ou desisto do curso, ou então despeço-me. E eu, quer dizer, despedir-me, assim, ficar de mãos a abanar era uma coisa que também me assustava. E eu estava ali, andei ali 2 ou 3 meses mesmo, não, ok, preciso mesmo de uma decisão esgotada. Aí, olha, novamente... Não posso dizer que entrei numa depressão, porque aí era mesmo um esgotamento, às vezes chorava, mas era mesmo de esgotamento de eu preciso tomar uma decisão, mas não estava a conseguir, e o universo ajudou-me. E veio então, essa proposta, não é? Vim-me embora, nem pensei 2 vezes, nunca coloquei em causa até hoje ter sido da banca, nunca, com todos os desafios que eu tenho tido. Claro, claro, e hoje em dia dedicas-te a isto, não é? Medicina tradicional chinesa, com todas as suas áreas, não é? Fala-nos um pouquinho disso. Sim, então eu quando saí da banca depois comecei a trabalhar e até terminar também o curso, aos pouquinhos comecei logo a exercer. Quando comecei realmente a trabalhar na área da medicina chinesa, que é a sua grande área, é de facto a parte clínica, e eu assim julguei que seria, ok, vou ser terapeuta de área clínica, especialista de medicina tradicional chinesa, é como se chama a profissão, é a mesma designação. E nos primeiros 2 anos dei por mim, mais uma vez, nos meus mergulhos interiores e questionar que, ok, agora que tipo de profissional eu quero ser? Porquê? Porque, mais uma vez, nós vimos formatados, não é, dos cursos, e eu senti isto, não é? Eu venho formatada, eu estou a tentar reproduzir exatamente tudo o que aprendi, protocolo por protocolo, tudo, mas de facto havia algo em mim que me dizia que havia ali outras coisas que eu poderia fazer, ou de forma diferente, e no início eu tive muita dificuldade em também seguir isto, em assumir isto, porque lá está, não, eu fiz um curso, é isto que eu quero fazer, mas o tempo também me mostrou, e mostrou-me o quê? Que de facto toda a bagagem que eu já trazia anteriormente era para fazer uma fusão, então o meu trabalho é mesmo uma fusão de tudo o que eu trago para trás, e que vou continuando a trabalhar, e irei trabalhar até morrer, porque este aspecto da consciência e do desenvolvimento pessoal é sempre, em fusão com a medicina tradicional chinesa. E a medicina chinesa, então, em si, já é uma medicina holística,
milenar, energética, natural e que conta com inúmeras técnicas. Técnicas clínicas que nós temos, a principal e a mais conhecida é a acupuntura, sem sombra de dúvidas assim, a mais conhecida e mais utilizada, mas depois temos várias, a alimentação, a dietética chinesa, depois temos a moxabustão, que é a artemisia em combustão, portanto uma planta, temos o qigong terapêutico, temos a auriculoterapia, temos a massagem terapêutica. Massagem também é muito conhecida. A alimentação já disse, não é? Ventosas, utilização de ventosas, fitoterapia, portanto a parte terapêutica através das plantas, das mais variadas formas, comprimidos, gotas, chás, por aí fora. E então só em termos de medicina chinesa já trago realmente todo este leque de métodos fantásticos. Para além disso, realmente faço esta união entre todo o know-how que trago das outras partes, todos os outros cursos e o percurso que tenho feito. Então muitas vezes as minhas consultas são muito, inicialmente é muito de conversarmos, e esta união para mim não há como separar isto, sabes, Rita? Para mim não há como separar a medicina chinesa do desenvolvimento pessoal, não há. Porque se a medicina chinesa, por um lado, me ajuda de uma forma exímia, incrível, maravilhosa, a compreender o que é que o corpo está a dizer àquela pessoa, não é? Depois toda a outra bagagem, ok, então às vezes há sintomas que nos mostram, não é? A pessoa não vê naturalmente, eu é que depois ajudo com a conversa a pessoa a ver, e há muitos momentos ahás nas minhas consultas, em que o corpo fala connosco e muitas vezes ajuda-nos a descobrir o que é que estamos ou não estamos a fazer bem, não é? Ou para onde é que devemos ir e não estamos a querer, ou para onde, enfim, imensas coisas, a nível comportamental, físico, mental, tudo. Sim, e eles até é um tema que tu já referiste aqui algumas vezes e eu queria explorar um bocadinho contigo, que é essa questão física, do corpo. Tu disseste aí que ao longo do teu percurso foste ouvindo os sinais do corpo e o teu corpo estava a falar contigo. O que é que isso é? Porque eu sei exatamente o que é que tu estás a dizer e acho que nós estarmos, até porque a minha área também ela está ligada muito ao corpo, não é? Mas eu acho, parece-me, e diz-me se concordas, que a maior parte das pessoas está muito desconectada do seu corpo, não é? E disso que tu dizes que é o corpo fala connosco, porque fala mesmo, não é? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu chego a ter, portanto, a minha consulta, para teres ideia, principalmente a primeira, é através de um diagnóstico, ou seja, um interrogatório, uma conversa longa, em que as pessoas me dizem quais são as suas queixas e depois eu conduzo e faço várias perguntas. E para teres ideia, há muitas pessoas que não sabem responder a algumas coisas. Coisas que eu pergunto a nível físico, não sabem responder. E mesmo ao nível, por exemplo, também da pessoa, lá está, posso fazer outras perguntas a nível emocional, ou a nível do que é que gostam de fazer na vida, ou o que é que não gostam, não me sabem responder. Mas mesmo a um nível físico, coisas concretas, por exemplo, costumo ter dores de cabeça. E eu pergunto, ok, descreva-me a sua dor de cabeça. E as pessoas funcionam para mim. Em que zona? Como é que é? É uma pontada? É uma moinha? Em que zona da cabeça? Eu não sei, dói-me a cabeça. E só na consulta seguinte, olha, lembra-se-me de ter perguntado-me dor de cabeça. Então é assim, a dor de cabeça é foi assim. Prestar atenção, depois de tu chamares a atenção, a pessoa presta atenção a Ou, por exemplo, costuma suspirar. E a pessoa, não. Na semana seguinte, não é que eu suspiro. Engraçado. Coisas assim. Então há mesmo uma desconexão muito grande, não é? Do corpo. Muito, e chegam a um ponto, como não prestam atenção aos sinais, não é? Chegam a um ponto, olha, um exemplo clássico, muito comum, é as constipações, por exemplo, não é? As pessoas, só quando já estão quase na cama é que, se calhar tenho que ir ao médico ou tenho que tomar qualquer coisa. Eu é raro constipar-me, não quer dizer que eu me constipo, obviamente, sou humana, mas é raro porque eu reconheço, estou tão habituada a conectar-me com o corpo, o mínimo sinal que eu suspeito, eu não espero para ver se vou ficar, se eu sei que apanhei vento, se eu sei que apanhei chuva, por exemplo, ar-condicionado, e se estou a sentir uma coisinha qualquer na garganta ou uma dorzinha aqui, eu tenho logo as minhas mesinhas em casa, ou faço logo as minhas agulhas, as minhas ventosas, e no dia a seguir estou bem. Ou então, no limite, 2 diazinhos a recuperar. Antecipas a coisa. Prevenir. É muito uma prevenção, que é muito o que eu tento educar. Eu costumo dizer que sou muito educativa, não é? Também no meu trabalho. E também tenho, não trabalho só em clínica, criei workshops exatamente neste sentido, workshops e retiros e cursos, exatamente neste sentido de ajudar as pessoas a compreender e conectarem-se mais com o seu corpo e a receberem as mensagens, que muitas vezes está conectado também com mensagens de emoções, tem muito a ver com emoções. Por exemplo, explica-me um pouquinho disso. Como assim? Então, é extremamente vasto e é o que mais me apaixona, portanto vou tentar não... A mim também, por isso é que eu quero conversar. Vou tentar não... Então, por exemplo, a medicina chinesa, agora explicando através mesmo da medicina chinesa, a medicina chinesa explica-nos muito bem que existem 5 emoções base,
base da medicina chinesa, e cada uma delas está conectada a um sentido, a uma zona do corpo, a um órgão, a um sistema do corpo humano, por aí fora. E, por exemplo, quando eu tenho uma pessoa que me entra em clínica e, vamos imaginar, tem muitas enxaquecas, tem tonturas, tem muitas vezes, por exemplo, questão de irritação ocular, desculpa, estava-me a faltar o termo, tem uma cara vermelha, por exemplo, tem um corpo tenso e vem a queixar-se, até aliás a queixa da pessoa, por exemplo, é não, tenho aqui uma dor no ombro. Eu posso começar logo a supor que a energia do fígado daquela pessoa, que tem a ver com irritabilidade a um nível emocional, irritabilidade, raiva, frustração, este grupo está bem presente. Ainda não cheguei lá, mas já estou a supor, porque a medicina chinesa ajuda-me a explicar isto, não é? E depois há os aspectos do que é que nós fazemos com as emoções. Porque Portanto, as emoções estarem ligadas a sintomas físicos e a órgãos específicos, é isso? Sim. Sim, é exatamente uma das bases das coisas que eu gosto, adoro ensinar, e que me ajuda muito, lá está, às vezes, à terceira ou quarta pergunta, conversa, não é? Se calhar nos primeiros 10 minutos eu começo logo a supor um bocadinho o que é que está ali em termos emocionais da pessoa. E, de facto, se me perguntarem qual é a base das doenças, eu respondo emoções. E alimentação, é um facto. Mas eu estou mais focada na parte emocional. É incrível. E se me permitires, posso dar um exemplo de um caso clínico, mesmo que foi um dos que tenho isto constantemente, mas este foi maravilhoso, porque foi uma pessoa que também me procura por causa de tosse, asma, bronquite, um diagnóstico realmente tudo o que era itch e complicações a um nível do foro respiratório, muito, muito, muito presente, mas desde os 18 anos já tinha complicações, mas muito complicadas nos últimos 4 anos, isto na altura, isto já foi há muito tempo. E, portanto, todo um quadro muito clássico ali de parte respiratória. Ora, parte respiratória na medicina chinesa tem a ver com pulmão tem a ver com tristezas. E eu ali comecei logo, não é? Será que... Mas eu não parto do pressuposto de uma pessoa que me parece triste, com tosse, tem tristeza, triste. Ou não parte do pressuposto de uma pessoa que lá está, tem enxaquecas, tem raiva, eu não parto do pressuposto de nada disto. É tudo uma condução que eu faço e que vais percebendo através das perguntas. E fiz inúmeras perguntas, não é? Para perceber o diagnóstico, etc, 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 e percebi que havia ali uma questão cronológica. A maior parte das coisas que estavam a acontecer ou a agravar na vida daquela pessoa tinha sido mais ou menos nos últimos 4 anos. A determinada altura, eu não fui para a parte emocional, estava só aí na parte física, sempre física, e as tantas perguntei assim, olha, se me permite, o que aconteceu mais ou menos há 4 ou 5 anos atrás? E a pessoa desabou. A mãe tinha falecido. Pois. Então a pessoa desabou, ficou a olhar para mim e teve assim, mais uma vez, pronto, aqueles momentos, e eu, ok, então, o que aconteceu naquele tratamento foi que eu não fiz um tratamento, supostamente, eu deveria ter feito um tratamento para o sintoma, mas não, lá está, eu descobri qual era a base. Então eu fiz um tratamento emocional. E foi quase assim um milagre, não é? Esta pessoa é até bastante longe e continuava a vir ter comigo para ser tratada por mim. Então, é isto, ou seja, não quer dizer... E 2 anos mais tarde, continuou a ser seguida por mim, teve o levantamento e o diagnóstico de asmas e de bronquite e daquelas coisas todas. Havia outro aspecto, alimentar, muito, 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 muito importante no caso dela, que consumia bastante leite. Claro. E, portanto, deixou o leite e isso também melhorou drasticamente. Portanto, foram estes 2 aspectos. Mas, sem sombra de dúvidas, que ainda um luto não digerido, portanto, uma situação, um evento traumático não digerido, portanto, o problema não é as emoções em si. As emoções são todas boas, têm funções específicas. O problema é como é que nós lidamos com elas, não é? O que é que fazemos a elas? Se as escondemos, se as contraímos, se estão exacerbadas, se estão em déficit. Claro. Até uma alegria em excesso, por exemplo, pode não ser positiva, porque pode estar a omitir outras coisas. Exato. E aqui coloca-se um bocadinho, se calhar, a mesma questão, que é, se as pessoas estão desconectadas com o corpo, elas também me parece que a maior parte das pessoas está muito desconectada com as suas emoções. Ou seja, elas nem se apercebem do que é que está, não questionam, não param um bocadinho para pensar porque é que eu estou sempre com raiva, porque é que eu estou sempre, não é, com ansiedade. Ou isso que estás a dizer, que às vezes a alegria excessiva, não é? Também mascara alguma coisa. Mascara. Esse é um momento muito giro, um dos workshops que eu dou é o das emoções. Isso foi um momento muito, muito giro e que normalmente acontece, na maior parte deles, que é quando eu estou na fase inicial a falar das emoções e, portanto, a falar das emoções num sentido patológico, não benéfico, não é? E que desenvolve sintomas físicos, etc. Há sempre alguém que põe em cima, olha, desculpa, não estou a perceber, porque uma das emoções é a alegria. Portanto, as pessoas percebem que o medo possa gerar problemas, que a tristeza possa gerar problemas, não é? A raiva também, mas depois há sempre alguém que, olha, desculpa, mas como é que a alegria pode não ser benéfica, não é? Que eu não estou a perceber. Então é isso. Depois começo a explicar que, de facto, por exemplo, aquelas pessoas que estão
olha, por exemplo, a falar de um luto, mas a rirem-se imenso, não é? A falarem de um drama e de um problema gravíssimo, mas sempre a rirem-se à gargalhada. Sempre com Isto sorriso. existe, Sim, eu sei que existe. muito. Então isto é uma desconexão, não é? É um não querer lidar com a emoção verdadeira que está lá por trás. E é a tal máscara também. É a tal máscara também social, não é? Claro. Então quando eu estou a explicar isto no meu workshop, é muito giro. Porque há sempre alguém que estava assim e de repente... E depois é maravilhoso porque partilham. Assim, eu sou assim. Eu sou assim. Claro. E admitem ali naquele momento. As pessoas realmente não se apercebem, não é? Algumas sim, algumas não se apercebem, é muito inconsciente. Nós temos, o nosso inconsciente é gigante em relação ao consciente, não é? Muito, a ponta do iceberg, não é? Umas, portanto, não têm a mesma noção, e lá está, isto tem a ver, é cultural, também nós não fomos educados numa sociedade para olharmos para nós, para nos conectarmos com o corpo, para sabermos nos conectar com estas emoções, sabendo exprimir. Eu costumo dizer que toda a gente nos ensinou a levantar, mas ninguém nos ensinou a cair. Toda a gente nos ensina sobre o sucesso e vencer na vida, mas ninguém nos ensina que falhar, olhar para os erros e falhar, é assim que também aprendemos. E as emoções é a mesma coisa, não é? Quando dizem, não chora, chega em frente, assim, não chora, mas estás a chorar porquê? Situação qualquer grave, então chora, por favor. Claro, porque esse exemplo que estás a dar é muito, muito comum, não é? É que se diz muito às crianças, não chores tanto. E às vezes é por bem, é com a melhor das intenções, não chores. É claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, as crianças fazem muitas birras, enfim, mas muitos adultos, quer dizer, eu já conheci muitos adultos e já tive situações destas, de estarmos a falar de cenas delicadíssimas, complicadíssimas da vida da pessoa, em que eu leio, é tão claro que a pessoa não quer olhar para isso, não quer sentir aquilo, e fala com muita euforia, com muita alegria, e isso também gera sintomas físicos, lá está, isso esgota a energia e pode gerar outros sintomas, mas para além disso há um evitar, não é? O lidar com algo que faz parte, a tristeza também tem uma função, não é? O que seria se nós, olha, por exemplo, para digerirmos, porque peguei no luto, peço desculpa estar sempre a falar de luto, mas é um exemplo, não é? O que seria de nós se realmente não tivermos capacidades de chorar, de chorar a perda de um ente querido, por exemplo. As funções, as emoções têm todas uma função. Porque quem diz um luto, por exemplo, até uma perca de relação, uma separação, um desemprego. Abandono, um desemprego, claro, há tantos casos, tantos, não é? Claro. E achas que estamos um bocadinho formatados, a maior parte de nós, para seguir em frente sem olhar para essas coisas? Eu sinto que muitos de nós... Na maioria, sim, mas felizmente, já acho que nos últimos anos temos vindo, de facto, aqui a abrir campo. Notas alguns, isso? Sim. Que bom. De forma geral, eu diria que continuamos desconectados, ou seja, a maioria das pessoas, eu não me revejo naturalmente por motivos óbvios, mas a maioria das pessoas sim, e as pessoas que me procuram, portanto ajudo-as muito, mas também já noto que realmente há muitas pessoas que começam a seguir este tal caminho. Nos últimos anos houve um grande boom, não é? Do desenvolvimento pessoal, sem dúvida. Retiros, terapias, etc., convidam a esse mergulho e a essa conexão. Claro. E, portanto, nesse sentido, sim, cresceu. Claro. Olha, Ana Sofia, outra coisa que eu tinha aqui imensas coisas, nós ficávamos aqui a conversar ficávamos aqui a conversar 3 horas, até porque tu tens ascendentes gêmeos e eu sou aquário, isto é sempre uma combinação que eu já sei que isto... Tenho imensos amigos gêmeos e sempre que vem aqui alguém com essa energia, é blá, 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 que não acaba. Non-stop. Mas olha, há aqui uma coisa também que eu quero explorar um bocadinho contigo, que é um tema que me interessa bastante e que eu quero muito trazer aqui, que é essa questão da mudança alimentar. E que tu falaste aí um pouquinho em relação, por exemplo, a esse caso que deste, em relação aos laticínios, não foi? Que a pessoa constipava-se muito, não é? Pensou que era isso. Tinha foro respiratório, vários problemas. E os laticínios não são nada benéficos para esse tipo de caso. Então, tu achas que a mudança alimentar pode mudar? Eu sei o que é que tu vais responder, mas quero-te pôr um bocadinho a falar disto, não é? Mudarmos a nossa alimentação muda a nossa vida? Sim, pode não ser obviamente só por aí, mas sem sombra de dúvidas que a alimentação, e eu vou dizer o que disse há pouco, vou-me repetir, mas é mesmo algo que para mim é importante. Se me perguntarem qual é a causa, a grande causa das doenças, são duas para mim, alimentação e emoções. Okay? E de facto, a mudarmos a alimentação influencia tudo. Salvo aqui, vou só ressalvar que de facto eu tenho um conceito que também conheces, e que quem fala esta língua conhece, que é o conceito do holismo, não é? Portanto, não somos só um corpo, portanto, tudo influencia, da forma como nos nutrimos e alimentamos ao nível dos alimentos e não só, tudo influencia. Então é claro que aquilo que nós alimentamos no nosso corpo vai influenciar. Não, eu até posso, por exemplo, meditar, fazer yoga, por exemplo, mas depois, quer dizer, se for ao McDonald's todos os dias, não é? Ao McDonald's, se comer açúcares, beber leite,
eu vou continuar sem ser saudável, não é? E o meu corpo vai-me dizer isso através, se calhar, de uma sinusite, de problemas intestinais e por aí fora. Portanto, sim, a alimentação é determinante para podermos melhorar uma série de coisas. De uma forma geral, é claro que há uma forma geral de nos podermos alimentar bem e depois, no meu campo, é também diferenciado no padrão específico da pessoa se há realmente algum alimento que esteja em falta ou em excesso. Porque pode não ser igual para todos, não é? É isso. Exatamente. Eu costumo dizer que o melhor alimento do mundo, em excesso pode ser prejudicial ou até pode ser prejudicial a alguém por causa de um padrão específico. Claro, claro. Tem. E às vezes pode levar muito ao engano, ainda bem que traz isto, que é esta coisa que agora há de alguns alimentos saudáveis ou dos superalimentos, não é? Que há coisas realmente que são boas, mas isso que estás a dizer faz muito sentido. Se calhar para certa pessoa, todos os dias aquilo não é assim tão benéfico como se pensa, apesar do alimento ser super saudável. Super. Vou-te dar um exemplo prático, se calhar é mais fácil. Eu costumo dar o exemplo do gengibre, porque o gengibre é muito conhecido como sendo recomendado, de facto, para tudo e mais alguma coisa. É realmente uma raiz incrível, maravilhosa, cheia de propriedades terapêuticas, sem sombra de dúvidas. É muito benéfico, tem mesmo muitas propriedades incríveis. E há aquela coisa, lá está também, vamos à internet, gengibre é bom para tudo e toda a gente deve tomar. Não é bem assim, efetivamente. O gengibre vai aquecer o nosso corpo. Por exemplo, quando estamos constipados, podemos... no início do estado gripal, a constipação, receitamos um chá de gengibre, o que é que vai acontecer? A pessoa vai suar imenso durante a noite para realmente libertar o efeito de febre, não é? Para reequilibrar o corpo, ok? Mas há pessoas que depois bebem chá de gengibre durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, todos os dias. E já me aconteceu, concretamente, por exemplo, num workshop que eu também tenho sobre a alimentação, em que estou a falar exatamente sobre isto e estou a explicar que o gengibre depois aquece. Ora, um padrão, uma coisa que não é estudada sem ser na medicina chinesa é esta coisa do calor e do frio, dos padrões internos. Isto é quente, é frio, a pessoa tem mais tendência para o calor, tem mais tendência para o frio. Se tivermos mais tendência para o frio, precisamos de mais calor. Mas se já tivermos um padrão de calor interno, o excesso de calor, obviamente, ou os alimentos que geram calor podem agravar, por mais que sejam maravilhosos. Claro. E havia alguém num dos workshops que disse, já percebi porque é que tem azia ou obstipação, e sei lá mais o que é que a pessoa tinha, ela bebia há anos, sempre sagrado, o seu chá de gengibre. Okay? Então, o gengibre estava-lhe a fazer bem umas coisas, mas estava-lhe a fazer mal outras, porque estava a aumentar o padrão de calor. Claro. Pronto, sem querer aprofundar muito, porque isto são conceitos específicos. Claro. É um exemplo, ou outro muito simples, plantas, por exemplo, mesmo plantinhas, um chazinho. Nós somos um povo do chá, não é? Nós temos a cultura do chá, e a gente bebe chá. E quando diz, bebe chá todos os dias, às vezes até me benzo. Ai meu Deus, que chá é que bebe? Chá é que bebe. Porque já aconteceu, por exemplo, pessoas que eu receitei um chá de cavalinha, por exemplo, para retenção de líquidos, e na altura funcionou lindamente, realmente melhorou bastante, mas a pessoa desapareceu das consultas e passado 2 anos apareceu-me lá com lombalgia e uma série de problemas mais ao nível lombar e renal, porque lesou a energia dos rins com o excesso de cavalinha que é diurético. Vai exigir demais energia dos rins. Então até um chá pode ser aparentemente inofensivo. Inofensivo. Temos que ver o padrão da pessoa. A pessoa já tinha essa debilidade energética. Isso é falar de uma muito pessoa idosa, claro. não é? Portanto, por isso eu aprendi isto, foi logo no início da minha parte terapêutica profissional e aprendi realmente, e hoje em dia quando digo as minhas mesinhas de chás, ou chá para a constipação, ou chá para isto, digo, atenção, isto é para tomar agora, enquanto eu estou aqui a acompanhá-la, é para estes sintomas, não é para beber para sempre, se quiser depois chás, depois varia. Claro. E digo, olha, dentro do seu padrão tem estes outros para variar, mas não consuma sempre o mesmo. Isso é muito interessante, e é pena no nosso sistema médico isso não ser assim tão falado, porque, por exemplo, estou aqui a pensar na Ayurveda, não é? Que é mais ligada ao sistema de medicina indiana, que eu tenho um bocadinho mais de ligação por causa do yoga, e tem exatamente isso que tu estás a falar, não é? Abordar o indivíduo como uma entidade única e especial. Portanto, o que é bom para mim não é necessariamente bom para a pessoa do lado ou para ti, e muito com essa questão do calor-frio, não é? Há alimentos que são bons para pessoas. Então é muito, muito parecido. Sim. Mas isso não se fala muito aqui mais numa abordagem mais ocidental, não é? Que tem coisas espetaculares, mas de facto essa parte da alimentação fica um bocadinho aquém, e ainda hoje, não é? Ainda hoje em dia é muito... Não, e vê-se, por exemplo, vejo muito nos meus pacientes, quando pergunto a parte, por exemplo, da medicação, não é? Se estão medicados, e muitos deles estão muito medicados e nem sabem exatamente porquê. Ou então quando eu pergunto, então, mas, por exemplo, toma um medicamento para a tensão. Tem tensão alta, mas não me disse. Não tenho.
Então, mas deve ter hipertensão, deve ser o diagnóstico e por isso é que toma a medicação. Não, isso foi um episódio que eu tive mais ou menos há 10 anos atrás. Tive um episódio, realmente andava com a tensão alta e tomo os comprimidos desde então. É incrível, desde então. é incrível. Pronto. Isto acontece muito, isto é muito comum, ok? E lá, mais uma vez, é cultural. É como lá está a tal história, dói-me a cabeça. Não é um Benuron, eu não vou, mas a maior parte das pessoas, um remédio, o que for, ninguém me pergunta porque é que me dói a cabeça? Irritei-me? Não comi? Comi o quê? O que é que comi? Comi demais? Como é que dormi? Não Por exemplo, todas essas não é? coisas. E essas claro. coisas eu ensino, as pessoas começam a perceber isso. Claro. Eu não só trato, eu gosto de ensinar às pessoas. Claro. Não é? Sim, eu concordo 100% contigo e não quero dizer que nós, e de facto, às vezes nós precisamos desse comprimido e precisamos desse Benuron e precisamos de alguma coisa, Sem não é? dúvida. E essa parte toda está muito desenvolvida e é muito bom, ainda bem que há. Mas Sim. toda a outra parte é totalmente negligenciada e essa parte toda é tão importante, não é? Porque iria prevenir uma série de outras dúvida. coisas. Sem dúvida. Porque quando na medicina convencional, não é? Lá está, que é ótima, eu não sou anti-medicina convencional de todo, eu recorro a ela, portanto, lá está, como dizia muito bem, a medicação, portanto, tudo terá o seu benefício e propósito no momento certo, ao indivíduo certo, portanto, enfim. Agora, realmente, muito por uma questão cultural, nós partimos logo para essa parte, sem questionar e sem perceber o que é que está por trás. Eu já tive pessoas, por exemplo, chegavam à minha consulta com insónia, tonturas, indigestão, uma série de coisas. E através do diagnóstico eu percebia que a pessoa tinha tonturas e problemas digestivos, não era indigestão, eram náuseas e coisas do género, porque não comia, não se alimentava. Ou seja, almoçava às 3 da tarde, não tomava o pequeno almoço, coisas deste género. Portanto, é lógico que eu não lhe fiz tratamento nenhum para essa parte. Eu eduquei, portanto, eu expliquei assim, atenção, precisa de fazer isto. E a pessoa, essa parte, melhorou sozinha, porque melhorou um comportamento. Se esta pessoa tivesse ido à medicina convencional, provavelmente ninguém tinha-lhe feito as perguntas que eu fiz. Enfim, os médicos têm 10 minutos para dar consultas, não há milagres, Claro, não é? claro. E provavelmente se calhar saía de lá com omeprazol, portanto, com comprimido para a parte do estômago, Sim. com um ansiolítico para dormir melhor, e ninguém lhe perguntou, se calhar estava mais estressada e por isso é que não anda a dormir tão bem. Isto para é resolver importante. o sintoma e não a causa. A medicina convencional está focada, direcionada para o sintoma. Para o e essa sintoma. é uma, há várias, mas é uma das grandes diferenças realmente do meu trabalho e da medicina chinesa. Claro. Nós olhamos, e destas medicinas, da Ayurvédica também, procuramos a causa. Ok, há um sintoma, há uma manifestação, mas qual é a causa, qual é a raiz? E aí é que, por isso é que muitas vezes, já me chamaram bruxa muitas vezes, porque de facto, às vezes as pessoas estão anos a tentar tratar uma coisa, mas vão à medicina chinesa, não é? Dizem, às vezes, já não acredito em nada, olha, vem aqui, já experimentei tudo, e mais já é a alguma última coisa, coisa mas disseram-me cá vir, Ou a e eu bruxa, estava a rir pronto. e disse, pronto, está bem, vai à bruxa, não é? Mas lá está, como se descobrimos, conseguirmos, nem sempre é assim tão linear, não é? Isto não há bola de cristal e o corpo é complexo, manifesta-se de várias formas e não é sempre assim tão linear de, a causa é esta, pronto, faz isto, está resolvido, claro. Não é assim tão linear. Mas, como dizia muito bem, cada caso é um caso, é olharmos para o indivíduo como esse caso em particular e procurar a sua causa. O que é grave é que muitas vezes são várias causas, não é só uma, podem ser várias. Mas se realmente descoberta a causa e atuando mais ao nível da causa, o sintoma desaparece. Tal como aquela senhora que eu fiz um tratamento emocional e a parte toda de física praticamente desapareceu. Não foi logo desapareceu, houve tratamentos contínuos, também não faço milagres, Claro. não é isso, mas houve uma melhoria drástica. Eu fui à causa, eu não fui ao sintoma. Claro. Okay? Muito Expliquei-lhe interessante, naturalmente. muito interessante. Até porque tu fizeste isso contigo e agora já aqui em jeito de remate e do que eu tenho estado a ouvir da tua história é muito interessante porque tu fizeste ao longo da tua vida e de todas as tuas mudanças e dos teus atravessares, não é? Dos teus reatravessares, tu fizeste isso contigo, não é? Tu foste às causas. Tal como esse psiquiatra te disse nessa Sem consulta dúvida. e que te caiu a ficha, Sim, não é? sim. Qual é a causa disto não estar a acontecer? Sim. Então nós podemos, não, eu acho que atrevo-me aqui a dizer, nós devemos fazer isso, não é? Sim. Porquê? Esse questionamento Sim, pessoal. eu às vezes até acho que me questiono mais, porque isto é cansativo. É cansativo, dá trabalho, mas Dá crescer trabalho. dá trabalho, não é? Mas eu costumo dizer também que eu sou o meu primeiro objeto de estudo. Não é? E quando ensino os outros e quando ajudo os outros, quer dizer, se eu não me ajudar a mim e se eu não me conhecer a mim e se eu não praticar comigo primeiro, quer dizer, que sou eu para estar a ensinar aos outros. Seja no âmbito mesmo da saúde da medicina chinesa, seja no âmbito do desenvolvimento pessoal ainda mais, não é? Porque, como o nome diz, algo em desenvolvimento de caráter pessoal. Portanto, se eu não faço isto, como é que eu vou ensinar isto? Não é? Sim, sem dúvida. Então sim, sempre fiz essa... Já era uma coisa que eu trazia em mim, não é? Lá está o Sagitário, dá sempre a questionar e estas coisas todas. E com este rumo, naturalmente, com este caminho que venho a trazer, que trago e que tenho vindo a percorrer, continuo sempre a fazer essa pergunta e acho que é realmente
muito importante nós questionarmos, de facto, porque é que tenho tal sintoma, e são coisas que lá está, as pessoas às vezes não sabem responder, e eu convido, olha, para a próxima vez, isto acontecer, sem estar de 24 horas a pensar no assunto, lembre-se só o que é que fez, o que é que não fez e tal. E muitas pessoas depois chegam lá e começam a perceber, pois é, olha, isto acontece-me quando eu faço ou não faço isto, por exemplo. Okay? Claro. E então sim, é mesmo muito importante nós fazermos essas perguntas, esses mergulhos, seja na parte por causa dos sintomas físicos, seja pelos aspectos emocionais, seja porque queremos seguir os nossos sonhos e fazer o que for a nossa vida. Seja até pelos padrões das coisas que nos estão sempre a acontecer, não é? Por exemplo, eu acho que isso é super interessante, estava aqui um tema de conversa, não é? Porque estamos aqui está sempre a acontecer isto, tenho tanto azar, está-me sempre a acontecer isto. E às tantas parar e pensar, mas porquê é que me está sempre a acontecer isto? Será que não tem nada, será que não tem qualquer coisa a ver comigo? Exato, olha. É? Sim, estava aqui, estava aqui a tarde. Era mais um episódio, não é? Mais uns 10. Tens que voltar para falar. É muito giro, realmente, os padrões que nos acontecem repetitivamente, e é mesmo importante perguntarmos isso. Ok, não, em vez de culparmos e de nos chatearmos, está sempre a acontecer, mas porquê que isto não está sempre a acontecer? Claro. E o que é que isto quer dizer sobre mim? O que é que isto me mostra sobre mim, não é? Isto, ou seja, a pessoa, a situação, o quê? E depois ainda há uma coisa que acresce a isso, que é, às vezes, portanto, não percebemos porquê, e depois, muitas vezes, através de terapias, seja comigo, seja outro tipo de terapêutica, a pessoa ganha consciência. Ok, isto está-me a acontecer por causa desta situação que eu tenho, desta crença que eu tenho, deste padrão que eu tenho, deste trauma que eu não digeri, desta emoção que eu não quis olhar, seja o que for, a pessoa ganha consciência o porquê que aquele padrão e aquela situação está sempre a ser repetida. E depois pensa que, estou livre. Não, lamento informar. Mas não. O padrão vai se repetir na mesma. Só que nós agora vamos vivê-lo, somos convidadas a vivê-lo em consciência, porque até então era inconsciente. Claro, e então já é um grande passo, não é? Já é um grande passo. É enorme, mas acontece muito, as pessoas ganham consciência, ficam todas felizes e depois aparecem lá, mas afinal ainda está a acontecer. E eu, mas agora já pode olhar de maneira diferente. Já pode agir de maneira diferente, já pode reagir de maneira diferente, já compreendo o porquê, não é? Então é muito interessante fazer esse trabalho. Pois é tão giro. Dava uma tarde inteira. Pois dava. Pois é, Ana Sofia, mas olha, já estamos aqui a começar a chegar assim à nossa reta final da conversa, por isso eu vou-te pedir, que gosto sempre assim de fechar com este tema, para as pessoas que nos estão a ouvir e que estão em fases de mudança, ou que pensam nisso, ou simplesmente não estão satisfeitas, ou até quem sabe algumas que possam estar a passar por aquilo que tu passaste, não é? E que contaste aqui quando estavas na banca, em processos mais depressivos ou de somatização já de situações. Então, que conselhos, que dicas, o que é que te surgiria de dizer a quem nos está a ouvir? Uau, olha, numa frase assim bem curta é: sigam o vosso coração, porque ele nunca vos engana. Ele sabe sempre o que é melhor, sempre. Eu sempre me foquei nisso. E depois é isto, é aprender a escutar o corpo, e é natural e cultural que não tenham este conhecimento, mas procurem ajuda para o conhecer, porque o nosso corpo dá-nos mesmo muitos sinais. Claro. E nós estamos cá para ser felizes e para trazermos ao mundo, partilharmos com o mundo os nossos dons. Vivemos completamente formatados, tipo soldadinhos, só para pagar contas e para sobrevivermos. Não pode ser, a vida é muito mais do que isso. Sigam os vossos sonhos e procurem, ponham cá fora os vossos dons, enfrentem os medos. Claro. Mas lá está, se tivesse que dizer assim curtinho, sigam o vosso coração, porque ele nunca vos vai deixar mal. Claro. Tem que saber ouvi-lo. Tem que saber ouvi-lo. E essa parte deixa-me acrescentar, se me permites, se não sabemos ouvi-lo, nós podemos sempre pedir ajuda, não é? Sempre pedir ajuda. Porque é muito natural, se nós estamos muito desconectados do nosso corpo, das nossas emoções, do nosso coração e nem percebemos muito bem às vezes o que é que estamos a pensar, é a minha mente, é a minha intuição, mas o que é isto? Claro. Ou mesmo às vezes em fase em que nós já estamos até mesmo desequilibrados, porque todos nós passamos por momentos em que estamos desequilibrados emocionalmente e não somos capazes de perceber, mas é por aqui, mas é por ali, faço isto, faço aquilo. Pedir ajuda sem dúvida. Humano, é bom, e nós estamos numa fase do mundo muito complexa, muito difícil, muito dura. Estamos a gravar isto em dezembro de 2021 para ficar aqui para que fique bem registado, e há muita gente a precisar de ajuda, há muita gente a precisar de ajuda psicológica, há muita gente a quebrar, e não é fraco pedir ajuda. Há muitos tipos de terapia, como a tua, a psicoterapia, enfim, às vezes só um amigo, mas falar, pedir ajuda, pedir uma mão. Rita, isso é tão importante. É, não é? Sim. Concordas? Sim. E vejo muito esse padrão também nos meus clientes, sobretudo nas mulheres, que
não é? Virámos super mulheres e fazemos um bocadinho de tudo, e então queremos resolver tudo e depois chegamos a um ponto que não aguentamos mais e precisamos de realmente pedir ajuda. Eu continuo a pedir ajuda, eu sempre que preciso eu continuo a pedir ajuda. Mal seria de mim se eu não soubesse pedir ajuda. E tive que aprender também, não trazia este perfil. Sabes, e desengane-se quem pensar que mesmo pessoas como nós que trabalham nestas áreas e que ajudam os outros, que nós também não precisamos de ajuda, não é? E nós também quebramos e também pedimos ajuda, não é? E somos humanas. E sabem, até digo mais, pedir ajuda é um ato de inteligência, não é? Não é o contrário. Não é fraqueza. Não é fraqueza, é pelo um ato contrário. de coragem. Sim. É mesmo. Sim, é mesmo. Concordo totalmente, sim. Fechamos com isto, não é? Fica bem. Ótimo. Olha, gostei tanto de ter aqui. Tão bom, também adorei estar aqui. Tão bom. Queria só então agora, para as pessoas que quiserem encontrar-te e estar contigo, eu acho que deve ser incrível, eu também vou querer fazer aí uma sessão contigo. E tu também fazes... tão bem-vinda. Obrigada. Também fazes workshops que devem ser super interessantes. Onde é que as pessoas podem saber acerca das tuas coisas? Conta-nos lá. Olha, mais fácil, pronto, é as redes e o meu site, na verdade, o site tem a informação toda compilada. É um bocadinho extenso porque eu faço muitas coisas. A verdade é essa, mas www.anasofiarodrigues.com, não há erro, é o meu nome.com. A única questão é que não é PT, é .com. Trabalho em clínica nas zonas de Benfica e Odivelas. O mais fácil é sempre entrarem mesmo em contacto comigo, porque é sempre de marcação prévia. Portanto, durante a semana estou em clínica. Neste momento, os workshops e os retiros, eu fiz pausa este ano. O ano passado ainda dei. Este ano também ainda dei online workshops, mas de retiros já não. E este ano quis-me dedicar mais à clínica. Achei que era de facto o que estava a ser mais pedido na minha área. E também a mim. Fiz assim mais uns mergulhos interiores. Sim. E achei que era um bom ano para... Ok, vamos lá. Em breve irei voltar, mas tenho o curso também agora a sair O Teu Corpo Fala, é precisamente o nome do curso, que é O Teu Corpo Fala, que é baseado exatamente em tudo o que tivemos aqui a falar, desta questão das emoções, expressarem do corpo, as mensagens, enfim, tudo isto. E esse vai ser online também, 7 semanas, espero repeti-lo várias vezes, vamos ver. Mas o meu site é o melhor, e depois também no meu site está lá, naturalmente Instagram, é o teu nome Facebook, também. Sim, anasofiarodrigues.mtc. Okay. Nós também marcamos, agora quando o episódio sair, também marcamos. O site, se calhar, é o mesmo mais fácil, porque depois também está lá as redes, não é? Mais fácil. Está lá o meu e-mail, está lá tudo. E sim, depois é Gêmeos, claro, está tudo ali, tudo disponível, tudo. A informação. Aliás, tirei um dia para ver o meu site, está lá muita coisa. Depois também sou blogger, também escrevo. Opa, que bom. Amo escrever. Ai, tão bom. Não tenho conseguido escrever tanto quanto gostaria, mas pronto, ou seja, está lá tudo. Boa. Olha, Ana Sofia, muito, muito obrigada. Adorei conhecer-te. A sério, adorei este episódio. Muito obrigada pelo que trouxeste aqui. Obrigada eu, gratidão. Até breve. Obrigada, até já. Obrigada por este teu serviço. Obrigada a todos por terem estado connosco aqui em mais um episódio que tenho a certeza que vocês gostaram tanto como eu. Estou aqui desejosa de conhecer ainda melhor o trabalho aqui da nossa querida Sofia. Então, vemo-nos na próxima terça-feira com outro episódio, com outra história de vida inspiradora. E não se esqueçam que podem agora esta temporada seguir também o Reatravessar em vídeo no meu canal de YouTube. Até lá, até para a semana. Cuidem-se.